palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom. Queridas irmãs, queridos irmãos das comunidades dos setores Santana e Sagrada Família, boa noite. Boa noite aos demais setores. Mais uma vez, a equipe bíblica do setor dirige-se a vocês. Nesta noite, desejamos iniciar uma conversa sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Mas antes de iniciarmos esta conversa, vamos invocar a luz do Espírito Santo de Deus para nos conduzir. A luz descer, divina luz, a luz descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito do céu, mandai, dá-luz um raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A luz descer, divina luz, a luz descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. E também neste mês, que é o mês da padroeira de nossa cidade de Barra do Piraí, Senhora Santana, a gente pede a sua bênção. E em nome do Deus que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a gente inicia essa conversa. Vamos fazer uma experiência de acordo com o método da leitura orante. A participação conosco nos 4 encontros que planejamos e preparamos com muito carinho e humildade, numa busca de comunicação e serviço, será de grande alegria e incentivo para nós. Somos um grupo de pessoas que vocês conhecem. Eu, Madalena, da Oficina Velha, junto com Cecília e Adriano. Barroco, Patrícia, Maria Aparecida, Ivan e Rosimeire, da comunidade Nossa Senhora Aparecida do Coimbra. Ana Lavinas, Cida Gomes, da comunidade Santana. Maria Rita, Elaine e Bernadette, da comunidade Nossa Senhora da Piedade de Piabas. Rosa Maria, da comunidade Nossa Senhora das Dores, em Dorândia. Janaína, da comunidade São José de Vargem Alegre. E Marli, da comunidade São Cristóvão de Santa Anésia. Com certeza, isso é só por enquanto. Estamos esperando por você, para que se junte a nós. Vocês que participam dos grupos de animação bíblica pastoral já perceberam que no subsídio, no livrinho dos meses de abril, junho,
na terceira página dessa publicação, é apresentada a mística que deve orientar a leitura orante da Palavra de Deus. É um texto maravilhoso do Frei Carlos Mester. É um texto precioso que nos chama para escutar a Palavra de Deus. Ler esse texto com atenção e repetidas vezes pode nos ajudar muito. Então, o que queremos? Valorizar a leitura e partilha da palavra para uma vivência cada vez mais autêntica e consciente do seguimento a Jesus. Para vivermos essa autenticidade, precisamos então conhecer a palavra de Deus e vivê-la. Queremos também perceber a leitura orante como um método, um processo dinâmico, um caminho, um jeito que nos ajuda a compreender e viver os textos sagrados. Esse ano especial, nosso olhar está no Evangelho segundo as comunidades de Mateus. Por isso, então, nós vamos exercitar a leitura orante utilizando alguns textos de Mateus. Vamos juntas e juntos fazer uma experiência. E também queremos partilhar com vocês a alegria que é o contato frequente com essa forma de leitura e o que isso tem nos proporcionado. É uma alegria, é uma conversa feliz com o Senhor Deus. Como salmista, no Salmo 34, nós podemos repetir: provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem e a mulher que nele se abriga. Feliz aquele e aquela que no Senhor se abriga. Nós sabemos que algumas pessoas que nos ouvem já têm prática desse método pela participação no projeto do catecumenato. Mas ainda assim, acreditamos ser interessante mais uma reflexão sobre o assunto. A leitura orante é, então, um método de aproximação dos textos bíblicos. É um modo que não exclui as outras maneiras de ler os textos, de refletir os textos, mas é como nos últimos anos a Igreja vem nos orientando. Consiste na prática de oração e leitura das Escrituras e tem o intuito, segundo nossa Igreja, de promover a comunhão com Deus e aumentar o conhecimento da Palavra de Deus. A leitura da Palavra do Senhor não deve ser feita da mesma forma que fazemos outras leituras. A Palavra de Deus é transformadora e inspira a leitora, o leitor, a conversão diária, a mudança de vida. Por isso, a melhor forma de ler as Escrituras é por meio de uma leitura orante. E vamos aqui exercitá-la de acordo com a orientação proposta nos dias de hoje pela nossa Igreja. Então, como surgiu a leitura orante? Vamos ver um pouquinho? Como surgiu esse método? A sistematização da leitura orante é contada de maneira interessante. Conta-se que o monge Guigo, de um mosteiro dos monges cartuchos, estava com uma escada na mão, trabalhando no mosteiro. E enquanto trabalhava, pedia a Deus que sugerisse um instrumento que o ajudasse a subir até Deus.
Sobre esse fato, o monge Guigo escreveu: ocupado em um trabalho manual, comecei a pensar na atividade espiritual do ser humano e se apresentaram improvisadamente à minha reflexão 4 degraus espirituais. Primeiro degrau, a leitura. Segundo degrau, a meditação. Terceiro degrau, a oração. E quarto degrau, a contemplação. É importante lembrar que esse movimento, esse entendimento da prática da leitura das Sagradas Escrituras já existia desde o tempo dos pais da Igreja. Monge Guigo fez a sistematização, o como fazer. Alguns chamam esse método de rezar de Lectio Divina. Esta é a escada que se eleva da terra ao céu. A escada com os 4 degraus da leitura orante. As 4 atitudes que precisamos ter. E elas se completam durante todo o processo da leitura orante. Necessário é entendermos e percebermos a dinâmica deste método, deste processo dinâmico. A leitura orante, que é próprio da oração do cristão. É, em primeiro lugar, um ato de amor de Deus que desce até nós e nos fala pelas Escrituras. E, em resposta a esse chamado, nós subimos até Ele com a ajuda da sua graça. O movimento inicial é descendente e nossa resposta é ascendente. É a dinâmica da oração cristã e é indicada pela leitura orante para o diálogo com Deus. Agora, com atenção, com todo cuidado, nós vamos entender de como são os passos da leitura orante. Primeiro degrau, a leitura, podemos perguntar: o que o texto diz? O primeiro degrau, que é a leitura, ler pressupõe conhecer, respeitar, situar. Então, é o primeiro passo. No primeiro momento é preciso que a gente acolha a Bíblia, não como um livro qualquer, mas como um tesouro que é a palavra de Deus. Um tesouro que é a palavra que Deus quer nos falar. A gente se esforça para captar o sentido do texto, do modo mais pleno possível. Todos os nossos sentidos precisam estar atentos. A orientação é para que a gente leia pelo menos o texto 3 vezes. Depois disso, podemos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Se estivermos sozinhas ou sozinhos, ou fazermos as perguntas às pessoas com as quais estamos rezando. Quais perguntas? Lembrando, primeiro degrau, leitura. O que o texto diz? Então podemos perguntar, após lermos o texto bíblico, quais são, por exemplo, as personagens que participam do texto? Onde se encontra Jesus? Se há outros personagens no texto, o que cada um faz? Como esse texto se situa na Bíblia? O que vem antes dele? É importante. Em que contexto? Que fatos aconteceram? Naquele momento,
descrito no texto? Que fatos estavam ali? Que relação esse texto tem com outros textos na Bíblia? Aqui talvez seja a mais complexa das perguntas. Mas se a gente encontrar dificuldades, podemos deixar para responder mais tarde, com a própria prática. Nós podemos ligar o texto que estamos lendo no momento com textos do Êxodo, Juízes, com textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então isso, só com a prática, a gente vai conseguindo fazer essas ligações. Em síntese, resumindo, o que diz o texto no seu sentido literal? Que informações tem nesse texto? No texto bíblico que a gente estiver lendo. Que informações tem no texto? Aí terminamos o primeiro degrau, que é a leitura. Então, ler pressupõe conhecer, situar. Segundo degrau, segunda atitude, a meditação. Meditar pressupõe ruminar, dialogar, atualizar. É o segundo passo. No segundo degrau, cabe perguntar: o que o texto me diz? Então, se acharmos que as perguntas já foram respondidas do primeiro degrau, a gente lê o texto bíblico mais uma vez e verifica se entendemos mesmo. Agora é hora de trazer o texto para o momento socioeconômico-político de hoje. Vamos responder a pergunta: o que o texto me diz? O que é que Deus, através deste texto, tem a nos dizer hoje? Isso é atualizar. Isso é atualizar a palavra. É importante perceber o que o texto diz para mim e não somente para os outros. Algumas vezes a gente pode procurar no texto bíblico lições para ensinar a outras pessoas. Esse momento aqui é diferente. O texto fala com a leitora, com o leitor, pessoalmente ou comunitariamente. Vamos dialogar com o texto. É a hora desse diálogo. O que há de semelhante e de diferente entre a situação do texto e a nossa hoje? O que a mensagem deste texto diz para as nossas ideias e vivência do projeto de Deus? São diferentes das nossas? Percebemos a necessidade de deixar que a palavra de Deus transforme nossas convicções? Muitas vezes é preciso mudar de mentalidade para aderir ao projeto de Deus, ao projeto de amor que Deus tem para a humanidade. Para fazer a vontade de Deus, pedimos com frequência. Muitas vezes é preciso mudar de mentalidade para aderir ao projeto de amor que Deus tem para a humanidade, para fazer a vontade de Deus, nosso Pai. Pedimos com frequência quando fazemos ao rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Precisamos ter determinação na busca da palavra de Deus. Para que desejo conhecer a palavra de Deus? Então precisamos estar determinados, determinadas. Faça a pergunta certa e o mesmo Espírito que inspirou, quem escreveu os evangelhos, as palavras que você está refletindo,
vai ajudar você na compreensão deste Evangelho. Nosso Deus é fiel, Ele vem em nosso auxílio, apenas espera nossa vontade de compreender e aceitar segui-lo. Eis que estou à porta e bato. Entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Assim a gente encerra então o segundo degrau. Entramos no terceiro degrau, uma terceira atitude. Terceiro degrau, a oração. Orar pressupõe suplicar, louvar, recitar. É um terceiro passo. E cabe a pergunta: o que o texto me faz dizer a Deus? É o momento de expressar o que o texto nos leva a dizer a Deus. Através da oração, damos uma resposta à palavra de Deus, que foi lida, percebida, sentida, meditada. Você refletiu a palavra de Deus, que certamente provocou sentimentos de inquietação, alegria, paz, certezas, vários sentimentos. É hora de conversar com o Senhor Deus sobre o que sentiu, falar da sua vontade, de seguir seus passos, seus ensinamentos. Hora de mostrar a Deus o que você conseguiu compreender do que o texto lhe disse. A oração suscitada pela meditação também pode ser a recitação de preces e salmos. Dependendo do que ouvimos da parte de Deus, nossa resposta pode ser de louvor ou de ação de graças, de súplica ou um pedido de perdão. É importante que essa oração espontânea não seja individual, mas tenha sua expressão comunitária de partilha. Falamos então do terceiro degrau. Chegamos assim ao quarto degrau, quarto passo, quarta atitude. Nesse quarto degrau, a contemplação. Contemplar pressupõe enxergar, saborear, agir. A contemplação ajuda a enxergar o mundo de maneira nova. Ela retira o véu e nos ajuda a descobrir o projeto de Deus na história que hoje vivemos. E o projeto de Deus é para todas as pessoas, cada uma e cada um de nós, para aquelas e aqueles esquecidos pela sociedade. Pela leitura orante, vamos crescendo na compreensão do sentido e da força da palavra de Deus. Vamos sendo transformados e nos tornando capazes de transformar a realidade. Contemplar supõe viver de modo diferente. O centro da pessoa está em Cristo. A pessoa é transformada pela palavra de Deus, por isso contempla a presença de Deus em sua vida e adquire um novo olhar sobre a realidade. Qual realidade? Realidade da casa, da comunidade, do país, do mundo. Então, falamos dos 4 degraus da leitura orante. Primeiro degrau, leitura. O que o texto diz? Segundo degrau, meditação. O que o texto me diz? Terceiro degrau, oração. O que o texto me faz dizer a Deus? O quarto degrau, a contemplação. O que Deus espera de mim? Queridas irmãs, queridos irmãos, nos sentimos felizes
por poder conversar com vocês, por esta conversa sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Hoje nós conversamos sobre método, mas é a leitura da Bíblia, exercitando este método, que vai ser capaz de nos fazer compreender realmente o método. É claro, nos fazer ver as maravilhas que vêm do projeto de Deus. Este método nos dá essa possibilidade. Aproveito ainda para convidar cada uma e cada um de vocês para o nosso próximo encontro, na semana que vem. Vamos exercitar a leitura orante, rezando o texto do Evangelho segundo as comunidades de Mateus. Participem conosco. Assim, terminamos por hoje. E na alegria do encontro com as irmãs e irmãos, oremos como Jesus nos ensinou em seu Evangelho. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Temos uma mãe amorosa junto ao Pai. Vamos saudá-la com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Senhora Santana nos guie sempre, nos proteja, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto, nos dando vigor, energia, saúde, nos curando de todos os males. Boa noite a todas e a todos. Fiquem em paz. Um grande beijo. Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo.